Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto do teu coração. São vídeos bem curtos, a ideia é que sejam conteúdos bem objetivos da Bíblia, ou seja, palavras de Deus para o teu coração, para que você escute de repente indo para o trabalho, voltando do trabalho, talvez no horário do almoço, talvez num horário mais tranquilo aí que você consiga, seja na quinta-feira ou até mesmo em outro dia. Inclusive eu queria entender um pouco mais em que horário que vocês têm assistido. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que têm e não perdem nenhuma semana, então comenta aí que horário que vocês têm assistido e se tem sido interessante as quintas pelas manhãs de fato para vocês, tá? Mas vamos entrar na palavra de Deus. Não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, para aí rapidinho, aperta o sininho ali e se torna inscrito oficialmente, que aí você vai receber um aviso toda vez que nós tivermos novas postagens, tá? Mas vamos à palavra de Deus. Se eu puder, abra comigo lá em 2 Samuel, capítulo 12. Vamos começar do versículo 1. Eu quero ler uma história que para mim é uma história muito marcante sobre como ter um coração ensinável. Ter um coração ensinável nos dias de hoje, eu entendo que é uma das coisas mais difíceis para o homem, principalmente por conta das coisas que às vezes nós não sabemos se é certo ou se é errado, ou se estamos de fato seguindo a direção de Deus ou não. E essa história para mim reflete muito isso, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 1. Natan, só para contextualizar bem rápido, Natan é um grande profeta dessa época, tá? Que é inclusive um dos braços direitos do rei Davi. Vamos lá. Natan repreende Davi. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhes uma refeição. E em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Ou seja, o rico pegou a cordeira do pobre e fez só para dar para o viajante. E então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Disse Natan: você é esse homem, Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Deles a casa e as mulheres do seu senhor, deles a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Vamos lá, vamos refletir um pouquinho sobre essa história. Primeiro, para a gente entender o que aconteceu aqui. Primeiro, vamos lá. Davi é o rei de Israel nesse momento, tá? Natan é um dos profetas dessa época, como eu falei. E Davi cometeu o erro de cobiçar a mulher do próximo. Então ele comete um erro. Muita gente fala sobre Davi, às vezes nem sabe um pouco sobre esse erro. E eu, particularmente, eu sou fã de Davi. Tanto que o meu próximo filho vai se chamar Davi. Mas enfim... E aí ele cobiça a mulher do próximo, ele cobiça a mulher de Urias, que era um guerreiro do exército dele, e ele planeja matar Urias. Então ele manda Urias para a guerra, para a linha de frente, para uma guerra que ele sabia que quem estivesse na linha de frente ia morrer. Então ele basicamente manda Urias para a morte, simplesmente com a intenção de se deitar com a mulher dele. Então ele faz isso porque ele vê a mulher dele um dia no palácio e ele sente atração, e ele faz isso, mata praticamente o Urias
para ter relações com a esposa dele. Ao fazer isso, ele não percebeu o tamanho do pecado naquele momento, ele sabia que era errado, mas ele não percebeu o tamanho do erro dele naquele momento, e logo depois chega Natan para repreender ele. Então, o Natan, nesse momento, ele tem uma figura muito importante para Davi, por quê? Porque ele era um homem de Deus, ele era um ungido de Deus, era um profeta de Deus, que tinha a atenção de Davi. Se fosse qualquer outra pessoa dando esse tipo de repreensão a Davi, surtiria efeito? Provavelmente não. Se fosse um estranho, se fosse uma pessoa, se fosse um novo profeta que surgiu agora, provavelmente não, porque Davi não conhecia essas outras pessoas. Ele conhecia Natan, ele tinha intimidade com Natan, ele pedia conselhos pessoais e do reino para Natan. Então Natan era uma das poucas pessoas, se não a única, nesse momento que poderia gerar essa repreensão a Davi. Então, aqui eu já quero assim, alertar você de um ponto muito importante. Existem repreensões que nós sofremos às vezes nas nossas vidas que nós não escutamos. Por quê? Às vezes porque são de pessoas que a gente acabou de conhecer, às vezes são porque são de pessoas distantes, às vezes são porque são de pessoas que a gente não confia para aquela área ali que ela está querendo repreender. Mas existem repreensões que são repreensões de pessoas próximas. Por exemplo, uma repreensão de uma esposa, uma repreensão de um pai, uma repreensão de um profeta próximo, uma repreensão de um pastor, uma repreensão de um sócio ou uma sócia. Repreensões como essas precisam ser interpretadas, ouvidas e, se necessário, mudadas. Mudadas que eu digo, nós precisamos mudar através dessa repreensão. Então, nesse momento, Natan repreende Davi e Natan chega contando uma história para Davi. Ele chega, na verdade, encenando, fazendo um teatro para entender a melhor forma de falar com Davi. Isso acontece muito quando pessoas são próximas. As pessoas, elas sabem que, por exemplo, eu tenho um jeito de falar com a minha esposa, eu tenho um jeito de falar com o meu filho, eu tenho um jeito de falar com o meu sócio, e eu sei que se eu falar de um jeito com o meu filho, por exemplo, talvez ele vai ouvir por um lado, sair pelo outro, ele não vai nem entender o que eu falei. Mas se eu falar de um outro jeito, eu tenho certeza que ele vai escutar. Isso acontece em todas as relações, principalmente quando nós temos intimidade com uma certa pessoa. Então, Natan já tinha intimidade com Davi, então ele conta essa história para Davi de um jeito que ele sabia que Davi ia ficar furioso ao saber que um homem que era pobre, teve a sua única ovelha roubada. E na prática foi isso que Davi fez. Davi tinha várias mulheres. Ele tinha a mulher que ele queria, só que ele foi cobiçar logo a única mulher de um outro homem que não era tão rico quanto ele. Era um homem que não era pobre também nesse contexto, mas era um homem do exército, que tinha uma mulher, amava aquela mulher, e ele cobiçou a mulher do próximo, que era a única mulher que ele tinha quando ele tinha várias. Então, naquele momento, ele entendeu, Natan entendeu que ele precisava contar essa história de um jeito que Davi entendesse. Então Davi conta como se fosse a história de um homem que tinha um pastor que tinha várias ovelhas e um outro que tinha apenas uma ovelha. E quando ele faz essa analogia, Davi fica furioso e Davi fala: não, Natan, mas então a gente tem que matar esse cara tá errado, ele tirou o único cordeiro daquele homem, como assim? Vamos lá, me fala agora quem é que eu quero matar esse cara. Eu sou o rei, eu vou mandar matar esse cara. E aí Natan fala: tá vendo, Davi, como é que você percebeu que esse cara tá errado? Aí ele: pô, como assim? Então, Davi, é você esse cara. Como assim sou eu? Peraí, como assim? E aí ele fala: exatamente, Davi, não finge que você não sabe do que a gente está falando. Davi, você cobiçou a mulher do próximo. Você cobiçou a mulher de Urias, que era a única mulher que ele tinha. Você mandou ele para a morte. Ele morreu simplesmente porque você quis se deitar com a mulher dele, sendo que você tinha várias, por um capricho teu. E por causa disso, assim diz o Senhor, como disse agora a palavra: eu vou gerar morte para toda a sua família. Se da espada você matou Urias, da espada a sua família morrerá. E aí quando ele lança aquela profecia negativa, primeira reação de Davi: pequei, Senhor. Aqui, eu acho que é o ponto mais importante dessa passagem. Davi assume e fala: pequei, Senhor. Ele, no momento que ele é repreendido por uma pessoa próxima, que ele entende a palavra dela, ele fala: putz, entendi. Literalmente ele pensa assim: fiz cagada. Literalmente ele pensa: cara, pequei. Não adianta eu falar que não adianta eu arrumar desculpas, não adianta eu arrumar justificativas. Ele poderia ter tentado, talvez nós, no olhar humano, numa situação como essa de Davi, talvez
nós, por não ter um coração tão ensinável, nós talvez estivéssemos tentando encontrar saídas. Não, mas não, Natan, não foi exatamente isso, é porque ela me deu mole, é porque ela, sei lá, ela deixou um decote, é porque ela que me chamou a atenção, não fui eu que fui atrás dela. Não, mas é ela que quis. A gente encontraria talvez milhares de justificativas, mas o ponto mais importante aqui, nesse momento, é Davi entendeu a repreensão e Davi se prostrou ao Senhor e disse: pequei, Senhor. Ele assume o erro, ele entende que ele errou e ele assume o erro, e além de assumir o erro, ele olha para dentro. Coração ensinável é olhar para dentro, é você ter a capacidade de conseguir olhar para trás e através de uma repreensão observar e concluir: de fato, eu errei. E tá tudo bem, eu sempre vou errar, a gente vai errar sempre, nós somos humanos, tá tudo certo. A questão é, eu errei, e o que eu consigo fazer com esse erro? Senhor, vou me prostrar diante de Ti, pequei, Senhor, me ajuda. E isso acontece todos os dias, em situações pessoais, amorosas, profissionais, no teu trabalho, isso acontece o tempo todo. O problema é que às vezes, por falta de um coração ensinável como o de Davi, nós erramos e às vezes nem percebemos o erro. A gente tem uma repreensão e a gente olha para aquela pessoa e fala: não, mas não, foi por causa disso, por causa daquilo. A gente arruma 1000 desculpas para não falar: de fato, eu errei e o que eu posso fazer, para melhorar? Deus, me ajuda, me direciona, o que eu posso fazer? Como que eu posso agora recuperar o erro que eu cometi? Então, nesse momento, só para a gente concluir a história, logo depois disso, Davi, ele pede para o Senhor ele clama ao Senhor e o Senhor fala com ele: Davi, fica tranquilo, você também não vai morrer porque você assumiu o teu erro, então você está entendendo, você está tendo um coração humilde e ensinável, então por causa disso você não vai morrer, mas pelo tamanho e pela gravidade do seu erro você não pode passar impune, então o seu filho não sobreviverá. Então ele faz um filho com a mulher de Urias, ela engravida, só que ele nasce, só que ele morre logo como recém-nascido. Inclusive no meio desse tempo, Davi tenta rasgar as vestes, jejuar, ele fica 7 dias deitado no chão do palácio para que Deus veja o clamor dele e veja a humildade no coração dele, e de fato ele estava tendo um coração humilde, só que isso não foi o suficiente, Deus deixou que o filho dele morresse e depois deu outros filhos a ele. Mas o ponto é, logo depois disso, quando o filho dele morre, ele poderia ter feito: Deus, beleza, me salvou, mas não salvou meu filho. Então, de nada adianta. Então, Deus está errado, então eu vou ficar rebelde contra Deus. Ele podia ter tido um coração rebelde, mas ele teve um coração humilde. E lá no capítulo 20, no versículo 20, a palavra diz: logo depois que o filho dele morreu, então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa, e depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Ou seja, logo depois disso, depois que o filho dele morre por causa do erro dele, ele adora o Senhor. Muitos aqui poderiam ter falado: Deus deixou meu filho morrer, e culpar a Deus ao invés de si mesmo, porque Deus deixou claro aqui que ele ia trazer a espada para a vida de Davi, porque Davi pecou, porque Davi cobiçou a mulher do próximo, e não só cobiçou, mas consumou o ato, mandou matar praticamente o Urias, mas enfim. E logo depois que o filho dele morre, ele ainda assim tem um coração humilde, tem um coração ensinável, se volta para o Senhor e adora o Senhor. Se assim Deus quis, foi porque eu errei e eu paguei o meu preço. Então, que assim seja feita a vontade do Senhor. Amados, aqui tem N princípios para a gente aprender sobre essa história de Davi, mas os principais que eu quero alertar vocês, e até a mim mesmo, que eu já cometi esses erros algumas vezes, são: primeiro, aceitar a repreensão de pessoas próximas que têm poder, que têm influência sobre nós. Quando eu falo influência, eu não estou falando qualquer um, tá? Eu estou falando normalmente de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, de um sócio, uma sócia. Estou falando de pessoa, de um pastor. Eu estou falando desse porte, desse tipo de influência na tua vida. Segundo ponto muito importante é aceitar e enxergar o próprio erro. Isso tem muito a ver com você olhar para dentro. Quando você for repreendido, você não simplesmente querer arrumar desculpas para explicar aquele erro, que às vezes foi um erro, mas não foi um erro meu, foi um erro da situação, foi um erro de tal pessoa, foi um erro que surgiu por causa das circunstâncias. Cara, eu errei, e a partir desse erro, Deus, o que eu posso fazer? Fulano, o que eu posso fazer? Ou seja, aceitar o erro e enxergar para si. E depois de aceitar o erro e enxergar para si, terceiro ponto, que é mais importante ainda, eu acho, do que aceitar o erro, é aceitar as consequências.
Aceitar as consequências é algo muito difícil para um cristão maduro na prática. Por quê? Porque às vezes as consequências dos nossos erros são anos, às vezes, num deserto, são às vezes circunstâncias muito difíceis, são às vezes, sei lá, dívidas, são às vezes um filho morrendo, como no caso de Davi. Então, às vezes, as circunstâncias, as consequências dos nossos erros geram consequências que às vezes é mais fácil culpar a Deus, às vezes é mais fácil a gente colocar tudo na conta de um outro homem para que não olhemos para dentro e falemos: de fato, eu errei e eu não estou aceitando as consequências do meu erro. Então, esses 3 pontos são 3 princípios que eu acho que são muito importantes para que nós aprendamos a como ter um coração ensinável. Amém? Que nós aprendamos com essa história de Davi a como ter um coração ensinável e humilde em qualquer circunstância da nossa vida. Legal? Vamos fazer uma breve oração antes da gente finalizar, como sempre. Se você puder, feche seus olhos onde você estiver e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado por essa história de Davi, Senhor. Muito obrigado, Pai, por usar a história de Davi para nos ensinar a ter um coração ensinável, um coração humilde, Senhor. Nos dê, Pai, um coração ensinável e humilde, Pai. Tira, Pai, toda dureza, toda frieza, Pai, dos nossos corações, para que nós consigamos enxergar, Pai, tudo aquilo que nós erramos, tudo aquilo que nós fizemos de errado no passado e tudo aquilo que nós podemos melhorar, Senhor. Nos voltamos para Ti nesse vídeo, Pai, para Te entregar tudo que temos e tudo que somos, Pai, para tirar, Pai, toda a dureza do nosso coração e tornar o nosso coração em um coração ensinável e humilde, para que nós aceitemos as consequências dos nossos erros, mas, sobretudo, que melhoremos a partir deles, Pai, e que nos tornemos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Que vocês tenham curtido essa palavra, que vocês tenham gostado, que Deus tenha tocado em vocês através dela. E não esquece, se de fato você gostou, se você acha que tem alguém que precisa receber essa palavra, manda agora aí, compartilha esse vídeo com essa pessoa e até semana que vem.